Vamos lá, iniciando então o nosso estudo de hoje, dando sequência no livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte do livro, seguindo no capítulo número 11, também parte 2, um capítulo extenso, e nós vamos aqui então aprofundando cada vez mais, seguindo cada vez mais com a nossa história. Bom, nós tivemos aqui então com o André Luiz. Primeiro ele se encontrava lá na colônia Almas Irmãs, Almas Irmãs, vendo ali a história de Dona Beatriz, de Marita, trazendo para nós ali instruções importantes a respeito da dinâmica de trabalho daquela colônia, auxiliando ali naqueles tribunais, em hospitais, em escolas, onde todos ali vão aprendendo sobre a questão dos relacionamentos, do uso da sexualidade como grande potência criadora, mas também ali provocando muito sofrimento ainda, dada a condição evolutiva e os valores ainda tão precários que nós ainda trazemos. Então isso vimos naquela colônia que é um ambiente especial, acolhendo todos os espíritos que de alguma forma tiveram experiências dolorosas nesse campo da afetividade e da sexualidade, que depois se preparam para uma nova reencarnação. Bom dia, Andréa. Depois desse capítulo 11, então, voltamos aqui para o mundo físico, onde André Luiz e Moreira acompanham, então, ali o nosso grupo, com Cláudio, com Marina, que agora já saiu daquele hospital, daquele manicômio, onde é manicômio, naquele hospício, que era, na verdade, um hospital de saúde mental, para que ela saísse daquele grande desequilíbrio que ela estava vivendo. E ela então voltou agora à convivência com o pai. Enquanto isso, Dona Márcia, a esposa que pediu a separação, agora se encontra com Nemésio, o nosso personagem ali se tornando o centro dos problemas que nós vimos ali envolvendo todos aqueles indivíduos. E Gilberto, o jovem Gilberto, também ali depois de toda essa desorientação, rompendo com Marina, vendo a desencarnação de Marita, sabendo do envolvimento do pai, começou então a se embriagar. E aí então o que nós acompanhamos foi que Márcia e Nemésio continuam juntos, ela interessado em firmar uma relação com ele, e ele interessado ainda na filha dela. Vimos ali Cláudio convidando Gilberto para que eles pudessem se reaproximar, já visto ali, vendo ali a situação problemática em que o garoto vivia, e aí então ele foi até a casa de Gilberto, a casa de Cláudio, reencontrou com Marina e começaram então a se reaproximar ali, estreitando os corações, mas ainda ele trazia muitas dúvidas, muitas angústias, pelo fato do relacionamento dela, Marina, com o seu próprio pai, com o próprio pai de Gilberto. E depois aqui, que eles tiveram esse encontro, Gilberto então voltou para casa e acabou flagrando Cláudia, Dona Márcia, com o pai, ali numa relação, numa situação um pouco mais íntima, e isso provocou nele uma grande angústia, porque ele viu no pai, a quem ele considerava uma pessoa referência, uma pessoa por quem ele tinha um grande orgulho, desabando toda aquela imagem que ele construía. E ele começou então a ficar ali muito frustrado, muito decepcionado. E Dona Márcia, percebendo que tinha sido flagrada por ele, vai até ele para tentar consertar aquela situação, mas André Luiz e Moreira, que acompanhavam ali os dois, aproveitaram então e começaram a influenciá-la para que ela agisse de uma forma sincera em favor de Gilberto e com a própria filha também, com a Marina, para que ela aconselhasse que ele a perdoasse pela história que eles tiveram, que se reaproximasse e tudo mais. Então houve ali um trabalho da parte do plano espiritual e também ali junto com Dona Márcia, que mostrou realmente ali uma sinceridade, embora ela ficasse dividida entre a intenção de se aproximar de Nemésio por interesses pessoais, financeiro, posição e tudo mais, e pela sinceridade em cuidar da filha, e também pelo próprio carinho que ela tinha pelo garoto, pelo Gilberto. Então foi esse o quadro que nós encontramos. E aqui então, só para a gente retomar o trechinho, diz assim para nós: em lágrimas de alegria,
osculou-lhe as mãos e agradeceu em palavras quentes o carinho, de carinho filial. Isso, Gilberto, com relação a Dona Márcia, que, se de um lado ela seria a sogra, ela passa a condição quase de madrasta, né? Então, tamanha a mistura e a trama que realmente ali foi criada, né, envolvendo todas essas personagens. E o irmão Félix, naturalmente, acompanhando todos eles, né, recebendo ali o noticiário a partir de André Luiz, que sempre reportava a evolução dessa relação. Entendi assim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido às sugestões de despeito, a fim de apartá-lo da escolhida. Ou seja, né, Nemésio, que estava envolvido também com Marina, procurou ali lançar aquela semente da discórdia para que ele ficasse com a jovem. Né? Então, na verdade, se nós tínhamos ali Nemésio envolvido com a menina, agora ele se envolve com a mãe, mas continua interessado na menina ainda. Né? Então, ali é uma situação bem problemática. Gilberto diz, então, procuraria Marina, né? Prometia esquecer o passado, de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, lhe patenteara a nobreza de sentimentos, torturada qual se achava entre paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notara-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela, espezinhara-lhe o coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços para que o genitor e Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Seguindo aqui agora com o nosso estudo, então. Da entrevista ao telefone, do telefone ao novo encontro com Marina, foi para Gilberto questão de minutos. Perante os jovens reunidos, Nogueira elevou-se, regozijando-se em preces de reconhecimento. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio, na noite do dia seguinte, compartilhar-nos as orações de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados que demandavam Copacabana, a busca do convívio de Salomão, o benfeitor rumou para a Lapa em nossa companhia. Então a gente vai lembrando aqui, né, de toda a família, de todos os envolvidos que estavam sendo tutelados pela colônia Almas Irmãs e com atenção especial do irmão Félix, que era o diretor da instituição. E daqui então o que nós percebemos foi Marita, que desencarnou precocemente e já tinha ali a preparação para uma nova reencarnação, para reencontrar com esses afetos e desafetos do passado. Houve então esse fracasso da parte dela, mas ela começaria então um novo planejamento. Cláudio, que já aqui, né, decorridos 6 meses desde a desencarnação de Marita, apresentou essa profunda transformação, abraçando a doutrina espírita agora como princípios, como filosofia. Vimos ali o desequilíbrio de Nemésio, que continuava nessa mesma condição, mas tendo uma piora, Dona Márcia da mesma forma também, Marina agora se recuperando dessa queda que ela teve, e o jovem Gilberto também começando a recobrar ali o equilíbrio. Né? E tudo isso porque Cláudio, né, juntamente aqui a partir das orientações recebidas pelo senhor Salomão, aquele farmacêutico espírita, né, que prestou assistência naquele momento tão crítico, a partir de Cláudio, então, nós percebemos que a mudança de atitude dele começou, então, a se irradiar em torno, né, atingindo ali as pessoas próximas. Então, Marina começou a ter um acolhimento diferente, a vivenciar um equilíbrio a partir daquele momento em que ela sai do hospital. Cláudio perdoa a Márcia por aquilo que ela fez, o jovem Gilberto sendo acolhido novamente, até mesmo Moreira, que era ali o obsessor, passou a se tornar um colaborador, embora ainda bastante frágil e volátil, né, no seu temperamento, porque ele estava acostumado a resolver as coisas de um modo muito mais impulsivo, muito mais agressivo, e agora ele precisava então usar o equilíbrio, a serenidade para auxiliar aquele grupo todo. Né? Então a gente vai vendo
as pequenas mudanças acontecendo depois de um ponto crítico. Né? Como a gente fala dos filmes, né? Bom dia, dona Miriam. Quando a gente fala de filmes, né, os roteiristas eles calculam um ponto de virada. É aquele momento em que um evento importante acontece e a história toma um novo rumo. Só para a gente lembrar, por exemplo, Titanic, enquanto o romance acontecia durante o filme, no momento em que bate no iceberg, ali é o ponto de virada e começa uma outra parte da história. E aqui nós tivemos então, foi aquele momento em que Marita foi assediada, em que ela sai pelas ruas em desespero, tenta cometer o suicídio, é atropelada, desencarna. Esse momento da nossa história é o ponto de virada. E aqui então a gente começa a ver a direção que cada personagem vai tomando a partir desse ponto. Mas vamos em frente. Márcia, recostada num divã, fumava cismando na expectativa da chegada de Nemésio para jantarem na Cinelândia com um filme subsequente. Mas Félix, magnânimo como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas, e beijou-lhe a fronte, mostrando lágrimas. Aqui lembrando que o irmão Félix, né, como nós vimos, não temos ainda informação, até esse ponto do livro, qual é a relação que ele tem com esse grupo de encarnados. Mas nós percebemos aqui que ele tem uma relação muito íntima, porque ele acompanha desde o planejamento reencarnatório até aqui as experiências que eles estão vivendo, sofrendo muito pelo afeto que ele traz, que ele apresenta por esse grupo, vendo ali as distorções dos caminhos que cada um ali acabou optando. Não dispunhamos de estatura espiritual para auscultar-lhe os pensamentos sublimes. Observamos apenas que ele a contemplou, enlevando como quem lhe agradecia a inesperada abnegação, e murmurou ao despedir-se: louvado seja Deus. Do dia imediato em diante, azedou-se o intercâmbio entre pai e filho. Nemésio intrigado, Gilberto arredio. E decorridas algumas semanas, ao inteirar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul em companhia de Márcia, no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventude residentes em Porto Alegre. Por lá se deteve o par, semanas e semanas, trazendo na volta expressivo programa de serviço e de estudo que Gilberto, convidado pelo genitor a entendimento, recusou cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Então, o que nós vemos hoje aqui, nesse ponto, é que Gilberto tinha ali então Marina como namorada agora, reconhecida e oficial, e o Nemésio, que era o pai, via na menina então aquela amante desejada. E como nós já acompanhamos também, ele chegou num ponto de desequilíbrio em que ele dizia: se ela não pode ser minha, ela não vai ser de ninguém. E aí então aqui nessa situação em que havia ali o atrito entre pai e filho, ele já tinha prometido que ele viajaria então para o sul do Brasil, onde ele criaria ali uma extensão dos seus negócios e convidaria o filho, ou melhor, encaminharia o filho para assumir aquela posição para fazer com que os dois se distanciassem. Então essa era toda a trama que ele estava elaborando ali. E aqui nós vemos então que o filho recusa, apesar de todas as vantagens que foram oferecidas. Presenciando-lhes o diálogo em ambiente fechado, consignamos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigiu ao genitor, implorando-lhe auxílio. Tivesse a bondade de não transferi-lo, que o deixasse no rio. Rogava desculpas se o magoava, mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina, de quem se reaproximara. Ou seja, como ele já era maior de idade, ele tinha ali o direito de tomar as decisões que para ele fossem mais interessantes. Desde cedo acostumara-se a trabalhar com o pai, a colaborar com ele na imobiliária. Aguardava-lhe, por isso, a proteção. Nemésio ouvia ressentido, revoltado. Marina, reconquistada pelo filho, significava para ele bancarrota moral insuportável. Nunca a amara tanto, quanto naquela hora em que se lhe esvaíam as esperanças.
entrevia-se calcado, vencido. A pouco e pouco se desinteressara de Márcia, conquanto a conservasse, né, porque ele a mantinha por perto ali, porque para ele era uma forma, né, de se satisfazer, pelo menos ali no fisicamente, né, enquanto Márcia procurava ficar com ele na tentativa de conquistá-lo para poder ali fazer parte da vida que ele tinha, daquela vida confortável. Então ali, pessoas que estavam juntas, mas ao mesmo tempo com os corações completamente distantes. Marina significava ali mocidade, euforia, entusiasmo, improvisação. Juntamente, quando ruminava desígnios de recuperar-lhe o carinho, adiantava-se o filho, frustrando-lhe os projetos. Certificando-se de que Gilberto concluíra, vibrou rude golpe na mesa com uma régua pesada e, enceguecido pela cólera que o envolvia, por juba de fogo, esbravejou. Você nunca se casará com essa. E multiplicou pejorativos e desaforos que o moço aguentou estonteado e ferido. Mesmo assim, depois da tirada de injúrias, retorquindo aos apelos e intimações de última instância, assegurou que saberia tolerar todas as consequências, mas não renunciaria ao compromisso que assumira consigo próprio. O genitor, possesso, entregou-se às vias de fato, esmurrando-lhe o rosto. Gilberto rodou nos calcanhares e tombou no piso, para reerguer-se e cair de novo sob pancadaria grossa, até que Nemésio, semelhando fera solta, infligiu-lhe tremendo chute, vociferando: Rua, miserável! Rua, suma daqui! Não me apareça mais! Acompanhamos o menino atônito, que alcançou a via pública, tentando estancar com o lenço um filete de sangue a escorrer-lhe nos cantos da boca. Daí a 40 minutos, um ônibus despejava-nos no Flamengo. Os Nogueiras terminavam o almoço e, antes de rumar para o banco, Cláudio recolheu junto da filha relatório doloroso. O trio machucado entendia perfeitamente a gravidade da situação. Nogueira, porém, ofereceu-se para ajudar. Diligenciaria obter para Gilberto um emprego no estabelecimento de crédito em que trabalhava. Considerava o dirigente por amigo, solicitaria os bons ofícios, que o rapaz esquecesse os agravos e aceitasse em Nemésio um enfermo da alma. Gilberto rememorou os segredos de Dona Márcia, condoeu-se do interlocutor e entrou em lágrimas. Aquele homem, muito mais ofendido que ele mesmo pelo pai prepotente, aquele homem espoliado no coração, impetrava benevolência para o seu próprio verdugo. Então aqui Gilberto observava em Cláudio aquele homem que se tornava para ele agora um modelo de virtude, porque ele lidava com compaixão com Nemésio, apesar de tudo aquilo que aconteceu, vendo inclusive a esposa agora envolvida com esse homem, e mesmo assim ele mostrava para Gilberto esse equilíbrio, essa serenidade, pedindo que o rapaz então esquecesse todas essas agressões, toda essa violência que o pai encolerizado demonstrou. E aí a gente vai lembrar que na relação entre Cláudio, entre Nemésio e Márcia, havia por parte do plano espiritual muitos espíritos que se aproximavam na condição de obsessores. Inicialmente de um modo acidental, porque Moreira, que era o obsessor, e agora se tornou colaborador, mas ele tinha então indicado que espíritos influenciassem, atormentassem, a título de vingança, esse grupo todo, e agora então, muito mais do que esses espíritos que se aproximavam por indicação, o próprio comportamento de Dona Márcia e de Nemésio, dentro envolvidos naquela sensualidade desequilibrada, envolvidos naquele comportamento equivocado, né, em que os dois ali estavam presos, naturalmente abriram então brechas para essa influência. Então a gente percebe que não é apenas uma questão de um desequilíbrio psicológico que o Nemésio vivenciou, mas o próprio tormento provocado pela obsessão da qual ele era objeto, da qual ele era vítima, fazia com que ele então chegasse nessa condição tão agressiva, tão atormentada. E continua.
Marina, que sazonara o entendimento da vida, exortava também à concórdia e ao esquecimento. E tanto se adestrava em renovação, que após o curativo nos lábios de Gilberto, sugeriu ao pai fosse o rapaz conduzido sem delonga ao gerente, né, já que Gilberto trabalhava com o pai naquela imobiliária, né, uma imobiliária que tinha ali, né, muitos clientes e, portanto, proporcionava para Nemésio, né, um recurso financeiro vultuoso, o que despertara até mesmo, né, a curiosidade, o interesse de Dona Márcia. Então Gilberto, que trabalhava com o pai, a partir de agora ele não apenas não tinha onde morar, como também tinha perdido ali o trabalho, né? Então agora Cláudio procurava ajudá-lo de alguma forma. Não se devia perder a oportunidade, nada de lamentar sobre o inevitável. Ensaiou apontamentos de bom humor, emprestou comicidade ao drama que lhes cabia viver, endereçando o pensamento ao futuro, e inventou notas alegres para a dificuldade, qual se dependurasse guirlandas numa sala encrespadas de espinhos, conseguindo que Torres Filho, chorando e rindo, trincasse alguns pastéis antes de sair. Falou em pastel aqui, já me deu vontade. O diretor de Nogueira acolheu o candidato com simpatia. No entanto, não relacionava meios para colocá-lo em regime de urgência. Aguardasse um mês. Não se admitiam aspirantes ao serviço sem provas de habilitação previamente ordenadas, mas prometia entender-se com os chefes. Acreditava na possibilidade de aproveitar-lhe o concurso em caráter de interinidade. Gilberto agradeceu. Então aqui o diretor lá do banco, né, onde Cláudio trabalhava, Cláudio Nogueira, viu ali, né, a prudência de não admitir uma pessoa sem que tenha qualificação, sem que seja apresentada devidamente, né, para trabalhar no banco, né, porque mexe com finanças, aquela coisa toda. Então ali que aguardasse um mês até que tudo isso fosse tratado da forma mais adequada. A sós com o protetor, referiu-se com umidade ao problema de moradia. Afinal, sabia-se expulso de casa a pontapés, literalmente aqui, né? Cláudio tranquilizou-o. Certo não calhava, por enquanto, a presença dele no lar do Flamengo, embora julgasse a medida irrepreensível. Competia-lhes, porém, imunizar Nemésio contra qualquer novo ataque de fúria. Conhecia a pensão de estudantes corretos e pediu-lhe para que não lhe recusasse as garantias. Entre moços respeitáveis, esperaria a convocação. Depois resgataria os pequenos débitos que viesse a contrair. Que não se vexasse. Acariciou a cabeça do jovem e salientou que se achavam na condição de pai e filho, e que, em razão disso, o dinheiro entre ambos deveria ser gasto em condomínio. O rapaz, não obstante constrangido, aqueceu. Daí a algumas horas, cientes de que o genitor se ocupava em serviço, contratou caminhão e colheu da residência os pertences que julgou indispensáveis, sossegando a dedicada governante com a informação de que se ausentava para trabalhar, durante algum tempo, com o pai de Marina, a fim de tentar a sorte. O comunicado surtiu efeitos imediatos. Dispensando a possível assistência ao ânimo inquieto de Nogueira, vimos no dia seguinte quando Nemésio entrou no banco, às 14h, a esbaforir-se. Enraivado no centro de vasto grupo de espíritos galhofeiros, solicitou a presença de Nogueira em recinto particular. Um funcionário acenou para o companheiro e Cláudio veio. Mas, pressentindo que seria intimado a rigoroso testemunho de tolerância, preferiu atender no vestíbulo, rente ao público. O visitante começou dizendo que lhe exigia contas do filho, acentuando que não lhe permitiria influenciá-lo. Cláudio mobilizou todas as reservas de humildade e rogou licença para informar que o moço tão somente o tratava por amigo, sem, no entanto, abdicar do livre-arbítrio, que não se via autorizado a responder por ele, que o genro de Neves, todavia, interceptou-lhe a palavra e rugiu. Cale-se, besta, João ninguém, paspalhão,
Tome lá, seu espírita de meia tigela. Claro que André Luiz aqui ele foi bastante generoso com as palavras, mas a gente pode ir além, né, dessas barreiras morais aqui que ele colocou. O punho do negociante batia no rosto de Cláudio, arremessando-lhe pescoções violentos, enquanto a vítima procurava defender-se, debalde, escondendo a cabeça entre as mãos. A agressão foi rápida. Antes que os circunstantes se refizessem do choque, o bancário jazia no pavimento e somente a cooperação de intercessores anônimos impediu que o esmurrador acelvajado lhe pisasse o corpo em decúbito. Contido à força, berrava insultos, assessorado por espíritos infelizes. Né? Então nós vimos aqui. Da mesma forma, a gente pode trazer aqui uma comparação que nós acompanhamos com detalhes. Quando Cláudio nos foi apresentado aqui na história do livro, quando ele então foi observado por André Luiz e pelo irmão Félix, junto a Moreira. Quando Moreira, então, ele praticamente quase que se apossava do corpo de Cláudio, e assim como também da própria mente, como se os dois se transformassem numa única personalidade, e até mesmo no único corpo, como foi descrito para nós, e nós víamos ali então que Moreira conduzia Cláudio com absoluta tranquilidade para que ele então bebesse, para que ele pensasse, para que ele sentisse, tudo envolvendo ali todo aquele clima de sensualidade, né, porque Cláudio ele tinha esse hábito, né, a vida dele era o que nós chamamos hoje de mulherengo, né, então ele frequentava bordéis, bebia e tudo mais, e tudo isso muito bem acompanhado por Moreira, né, que tinha uma relação íntima com ele. Então nós podemos acompanhar, né, nos detalhes dessa relação entre os dois, de que forma que se dava essa conexão mental. E aqui agora nós vemos então Nemésio sendo envolvido agora por esse grupo de espíritos, e nós podemos então fazer esse paralelo da forma como Moreira e Cláudio se comportavam na conexão entre ambos, e aqui agora, de um modo também, só que agora mais agressivo, entre Nemésio e agora um grupo de espíritos que estavam ali próximos. Não era apenas um que o conduzia, já que Cláudio tinha como Moreira o único companheiro, né, embora nós tínhamos ali aquele outro que eventualmente aparecia ali como convidado. Mas agora não, agora nós temos um grupo de espíritos ali atuando, né, diretamente e intensamente também sobre Nemésio. O injuriado ergueu-se disposto a revidar, irado, contido. Referviam-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra. O comerciante audacioso conhecer-lhe-ia o desagravo, massacrá-lo-ia naquele mesmo instante, como se achata um verme. Num átimo, contudo, ao levantar a destra para medir punhos com o adversário, sentiu o reflexo de Marita. Aquela mão pequena e fria que lhe elevava da morte, a fim de abençoá-lo, estava na dele. A menina, atropelada, surgia-lhe na memória como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. Prometera-lhe renovar-se, ser outro homem. Impossível quebrar o compromisso. Recordou a padecente, o corpo coberto de escaras dolorosas. Não tinha sido ele o culpado? Não fora a divina providência suficientemente compassiva, deixando que a falta de que se acusava passasse despercebida à frente dos homens? Não recebera, acaso, o perdão da filha que amava? Que diria ela do além, se também não perdoasse ao carrasco que lhe seduzira a primogênita e lhe furtara a mulher? Abraçara princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio, a fim de que aprendesse a conjugar bondade e discernimento, justiça e caridade. Cabia-lhe ver nos inimigos gratuitos, enfermos exigindo socorro e benevolência. De que modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Não trazia, porventura, o espírito endividado em meio de falhas e tentações? Afrouxou-se-lhe o braço antes reteso, e, escutando os sarcasmos de Nemésio, que se retirava truculento,
constrangido por pessoas que clamavam em voz alta pela intervenção da rádio patrulha, o marido de Dona Márcia, encostado à parede, sob os olhares de simpatia de todo o auditório, não se acanhava de libertar o pranto amargo e espesso a pingar-lhe no queixo escanhoado. O gerente assomou a cena quando o autor das bofetadas ganhava o meio-fio e indagou pela causa do tumulto. Um funcionário emocionado apontou para o colega ofendido, falou do espancamento e aduziu. De certo não reagiu porque ele hoje é religioso, é espírita. O chefe comoveu-se, desejando desfazer o clima geral de indignação, e inquiriu à porta. Quem é esse brutamonte de jaulas? Brutamontes de jaula. Velhinha, que esperava atendimento, de caderneta à mão, informou. Conheço, é Nemésio Torres, proprietário de lotes e mais lotes. Tubarão, comentou o recém-chegado com inflexão de menosprezo. Onde pensa que estamos? E relanceando o olhar pelos clientes embasbacados, protestou. Gente, nós estamos no Rio. No Rio. Como é que vocês soltam um criminoso desses? Um caso assim é polícia, corda, cavalaria, cadeia. Esbarrou, porém, com Cláudio imóvel e, recompondo-se, abraçou-a para acabar conduzindo-a à saleta distante. Aí ouviu do subordinado a história da filha e do rapaz que lhe fora apresentado na véspera. Entre revoltado e conduído, autorizou o ingresso do moço no serviço, acrescentando que lhe faria os possíveis vencimentos até que lhe vissem a situação devidamente legalizada. Na reta final para o casamento, Gilberto conseguiu empregar-se estimado de todos. Nemésio, contudo, acabrunhado e desgostoso, convidou Márcia para uma excursão de 6 meses em países da Europa. Atravessariam Portugal, Espanha, França, Itália, com alguma demora na Suíça. Declarava-se infelicitado pelo destino, desde a morte de Beatriz. Caipora, malogrado, anelava mudança, refazimento. A senhora Nogueira, que cortara os telefonemas para a família desde Petrópolis, deu-se pressa em comunicar o acontecimento à filha através de um cartão. Confessava-se esperançosa, encantada. Seguiria juntamente daquele a quem não trepidava em designar por futuro marido, e prometia enviar notícias de cada cidade que visitasse. Marina recolheu a mensagem com discrição, sem que o pai e o noivo soubessem de semelhantes férias, a não ser indiretamente pela boca de amigos. A ausência do par traçou para o trio bendito parêntese, recheado de alegria e sossego de ponta a ponta. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles, então, aproveitavam esse bom momento de passeio, na verdade eles estavam proporcionando uma tranquilidade muito grande para todos eles. O apartamento do Flamengo convertera-se em colmeia de paz e luz. E enquanto Moreira resguardava a Marina com fidelidade incondicional, retomei estudos e experiências juntos de Félix, embora acompanhando com afetuoso interesse os amigos do Rio a se prepararem contentes para o enlace feliz. Então aqui também a gente percebe como Moreira se transformou, porque ele primeiro estava ligado com Cláudio, naquela condição de vampirizador. Depois então, quando Cláudio começou a passar por aquela transformação, quando do acidente de Marita, o Moreira então passou a acompanhar Marita, que se encontrava ali às vias de desencarnação, o que aconteceu depois. Mas ele dedicava uma atenção especial àquela jovem, que nós não sabemos também qual a relação entre eles, mas ele ficava muito próximo a ponto de sustentá-la fluidicamente, magneticamente, para dar a ela aquele conforto naquele momento em que ela passava, naquelas 2 semanas em que ela passava ali por grandes dificuldades depois do acidente. Acompanhando Marita, nos pensamentos dela, quando ela, embora fisicamente se mostrasse ali num estado comatoso, mas mentalmente ativa como espírito,
Moreira então acompanhava os pensamentos dela. E ela então acusou a própria irmã, nesse caso, né, a irmã que era adotiva, de ter sido a responsável por roubar o namorado e deixar naquele desespero. Aí então Moreira passou a perseguir Marina, para a gente perceber como ele era volátil, né, nas suas emoções. Então ele passou a perseguir Marita, se tornando um obsessor e colocando também outros espíritos como companhias obsessivas para prejudicar a moça, fazendo com que inclusive ela fosse hospitalizada num hospital de desequilibrados, né, por causa do desequilíbrio mental que ela estava vivenciando. E aí depois então, Moreira, depois de ter sido devidamente instruído pelo irmão Félix e vendo ali o valor que ele poderia ter como companheiro de trabalho, ele deixou de ser aquele responsável pela obsessão de Marina e se tornou agora um guardião dela. Para a gente ver como as coisas vão mudando de uma hora para outra quando o espírito age impulsivamente e quando ele passa a agir de um modo mais equilibrado. E aqui então ele resguardava Marina com fidelidade incondicional. E aí, enquanto isso acontecia, André Luiz então aproveitou, se distanciou do grupo para aproveitar outros estudos, outros trabalhos juntos com o irmão Félix, lá na colônia Almas Irmãs. Mas ficava ali, né, de prontidão, Moreira como sendo ali o guardião daquela, não apenas de Marina, mas do próprio lar. Isso tudo enquanto Nemésio e Dona Márcia ficavam então naquele tempo todo, né, viajando aqui, deixa eu lembrar qual é o tempo que eles ficavam, 6 meses. Então, durante 6 meses, viajando para longe, enquanto isso todo mundo ficava tranquilo e feliz. A união esposatícia de Gilberto e Marina realizou-se precisamente no último dia do ano que se seguiu à desencarnação de Marita. Solenidade marcada por flores e orações, abraços e promessas. A aventura do novo casal atingiu-nos igualmente no Almas Irmãs, onde pequena equipe de companheiros se reuniu em prece pela segurança dos nubentes que se entregavam a novas responsabilidades e novas lutas. Destaquei, no entanto, com desagrado, a ausência da filha de Aracélia. Aqui no caso a filha de Aracélia era Marita, né? A própria Beatriz compartilhara os júbilos votivos, conquanto desconhecesse completamente o que sucedia com referência ao esposo. Né? Então aqui percebemos então aqui de que forma que os espíritos acompanhavam de um modo mais limitado das informações. Então Marita não participava desse momento, até porque para ela poderia ser ali um motivo de grande desequilíbrio, já que foi exatamente ali a aproximação de Marina com Gilberto, e Gilberto que era ali a paixão de Marita e Marina, né? Então, Marita acabou exatamente entrando nesse desequilíbrio todo por causa dessa situação. E agora os dois então se juntavam em casamento, se juntavam em matrimônio. Então para ela seria realmente ali algo bastante triste. Mas ao mesmo tempo nós temos Dona Beatriz, que é então, né, que foi a esposa de Nemésio, então agora desencarnada, né, ela tinha ali um câncer terminal, desencarnou e ela então não sabia do comportamento do marido e da forma como ele estava se comportando ali, né, em todas aquelas relações. Né? Então são essas informações que não são levadas ao plano espiritual a fim de manter os espíritos ali protegidos dessas emoções desequilibradas e tudo mais. Né? O próprio André Luiz também viveu tudo isso, né? Vocês se lembram? Quando nós estudamos em Nosso Lar, que depois da desencarnação dele, né, ele ficou em Nosso Lar trabalhando e tudo mais, ele foi aconselhado, apesar do desejo que ele apresentava, ele foi aconselhado a não se aproximar da família porque não era o momento ainda. E nisso a esposa contraiu um novo matrimônio, teve ali mudança na sua casa e quando ele visitou a família, viu ali que tudo estava diferente. Então, na verdade, ele estava completamente alheio ao que acontecia com as pessoas próximas. Né? Então, essa aproximação, logo após a desencarnação dos espíritos, junto às suas famílias, junto ali ao mundo terreno que eles viviam, a vida social que eles tinham, pode ser bastante problemática, pode ser bastante dramática.
Muitos espíritos sofrem muito de verem o sofrimento, de verem as atitudes dos seus amigos encarnados, dos seus entes queridos encarnados, né? Então aqui nós vemos essa desconexão entre esses desencarnados, no caso aqui Marita e Dona Beatriz, dos entes encarnados. Félix, porém, ao registrar minha estranheza quanto àquilo que eu imaginava como sendo preterição, elucidou que a menina, prestes a regressar para as lides terrenas, demandava cautelas especiais. Aquilo que a gente conversou, né? Assim que Marita desencarnou, interrompendo a sua existência naquela tentativa de suicídio que não se confirmou, mas que em seguida teve aquele acidente de atropelamento que fez com que ela desencarnasse 2 semanas depois. Então aqui ela já imediatamente já começava então a ser encaminhada para uma nova reencarnação, quase que imediata, para continuar ali a existência de onde ela parou, para aproveitar inclusive a própria presença de todos aqueles espíritos ainda como encarnados, embora agora ela reencarnasse talvez numa nova posição, porque ela era filha adotiva de um e irmã adotiva do outro. Agora ela reencarna no grupo, agora tendo ali novas relações com esses mesmos espíritos, com esse mesmo grupo. Então ali foi o que o irmão Félix lembrou, né, que como ela estava já preparada para essa nova reencarnação, ela precisava de alguns cuidados. E prosseguiu aclarando que obtivera permissão para que o progresso regenerador do conjunto Nogueira Torres fosse remodelado. Então aqui, Marita não lograra despojar Gilberto, por influência da irmã. Contudo, voltaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum no plano físico viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis, sempre valiosos por mínimos que fossem. Então, como a gente viu, né? Marita, bom dia, Sandra. Marita, que era irmã adotiva de Marina e tinha ali pretensões com Gilberto, então ela tinha uma relação fraternal com a irmã e uma relação afetiva mais profunda por Gilberto. Agora ela reencarnaria na condição de filha do casal. Aí nós vamos lembrar, num dos textos que nós estudamos, no Chico Xavier Pede Licença, quando então Emmanuel trouxe para nós falando sobre aquelas almas adoecidas, especialmente falando da relação entre filhos e pais, complexo de Édipo, complexo de Eletra, que muitas vezes a relação que existe entre pais e filhos, por apego, quase que um sentimento obsessivo, tem relações com o passado. E aqui nós veremos então Marita reencarnando quase que imediatamente, sem ter passado por esse processo de mudanças, de estudos no plano espiritual, para trabalhar os seus sentimentos, né, os seus sentimentos mais profundos pelos pais, pelos dois, né, por Marina e por Gilberto, traz para nós aqui essa ideia. Será que ela reencarna e esses sentimentos se mostrarão equilibrados? Ou ela terá esse apego pelo pai e um grande ciúme pela mãe, já que ela ainda trazia esse sentimento de rancor pela irmã? Ela estava hospitalizada, então, diferentemente do que nós vimos, por exemplo, com André Luiz, que quando ele desencarnou, ele foi então para o hospital de Nosso Lar, depois ele passou por trabalhos, por estudos, por reflexões, e ele foi naturalmente se transformando. Se hoje ele reencarnasse, certamente ele traria, depois desse tempo todo, com todas essas missões e compromissos, ele reencarnaria agora com um espírito altamente equilibrado, tendo ali possibilidades de assumir grandes responsabilidades em tarefas aqui no mundo físico, que ele conseguiria administrar tudo isso muito bem. Mas no caso dela, ela desencarnou em desequilíbrio, vai reencarnar e a pergunta é, será que ela conseguiu se reequilibrar de todos os traumas que fizeram com que ela desencarnasse? Sentimento de culpa pela tentativa do suicídio, rancor pela irmã, frustração afetiva. Observem quantos são os sentimentos que esse espírito traz.
e tem que reencarnar exatamente para aproveitar essa oportunidade, exatamente ali se reaproximando do grupo, nessa condição agora de filha. Então vejamos que tipo de criança vai reencarnar naquele meio. Certamente ela vai receber o afeto dos pais, já que é uma relação, né, um casamento muito bem desejado, muito bem apoiado pelo Cláudio. Eles se mostravam ali bastante sinceros nos sentimentos. Então, no caso ali, um filho que seria recebido, seria acolhido com todo carinho, com todo amor. Mas será que o filho corresponderia a isso? São essas questões que a gente começa a levantar quando a gente analisa a condição em que o espírito se apresenta para uma nova reencarnação. Da mesma forma que nós podemos imaginar, por exemplo, bom dia, amar pelos dois, imaginar, por exemplo, um espírito que desencarna de uma forma muito traumática através de uma violência, sabe lá, qualquer tipo de violência dentro da nossa sociedade, e ele é rapidamente reconduzido a uma nova reencarnação. Então ele vai trazer síndromes, vai trazer ali doenças psicopatológicas, né, psicopatologias, que não se encontram raízes na existência atual, em que ele vai reencarnar. Então ele traz aquele pânico, ele traz aquele medo, ele traz aquele desequilíbrio, e os médicos, por mais que tentem, não vão conseguir alcançar uma profundidade, exatamente porque são traumas que o espírito traz do seu histórico passado em existência anterior. Então a gente vê de que forma é que nós podemos encarar hoje essas situações todas a partir do histórico de cada espírito e da forma como ele reencarna. André colocou, talvez tendo o avô como espírita, que está se modificando, poderá ter uma nova reencarnação muito proveitosa. Pois é, o avô ele é espírita e vai apresentar novos valores, mas o sentimento que ela traz, que ela vai apresentar pela mãe e pelo pai, devido a esse histórico passado, a gente vai ver assim aquele conflito, né, entre aquilo que ela traz de sentimentos e aqui a influência que ela vai receber do ambiente onde ela reencarna. O amor dos pais, a orientação do avô, mas ao mesmo tempo dentro dela aquele vulcão querendo explodir. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Se é que isso vai ser mostrado, né? Porque a gente vai acompanhar a história até determinado ponto e a gente não sabe com qual idade Marita vai se apresentar quando o nosso livro terminar, né? Mas se fosse, por exemplo, um adolescente, um jovem, a gente poderia ali ver mais ou menos ali a personalidade aflorando. Mas vamos devagar que a gente vai alcançando aqui, acompanhando aqui a evolução. Não entendi porque ele disse compulsória por motivos judiciais. Por que judiciais? Aqui, onde que está essa parte, Andréia? Que eu não estou vendo aqui, compulsória. Que eu não cheguei nessa parte ainda, não me lembro de ter visto isso. Se eu li? Eu não lembro de ter lido, não. Deixa eu ver aqui. Ah, você está com muita pressa, né? Mas de qualquer forma não é difícil da gente entender, não. Porque quando ele fala em compulsória é forçada, obrigatória. Né? E quando a gente coloca por motivos judiciais, a gente pode pensar que como ela interrompeu uma existência, foi uma desencarnação precoce. Como ela interrompeu e a própria força da lei moral, da lei divina, faz com que ela então retorne rapidamente àquele ambiente onde ela precisava estar, então a gente vai ver que ela foi conduzida, independente dela escolher ou não, exatamente em função da necessidade perante a lei, para se reequilibrar perante as leis. Daí a gente vai ver esse termo judicial. Né? Mas vamos lá, vou chegar lá com vocês daqui a pouco. Então a gente colocava aqui para nós, né? Marita não lograra desposar Gilberto por influência da irmã. Contudo, voltaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum, no plano físico, viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis, sempre valiosos por mínimos que fossem. Indiscutivelmente, não se tratava de reencarnação organizada a rigor, nem compulsória por motivos judiciais. Medida, entretanto, de caráter premente que ela seria impelida a aceitar
em favor de si mesmo. Tá? Entendi aqui. Então é exatamente o contrário do que eu tinha colocado. Na verdade, aqui a condução dela foi uma oportunidade em que ela seria impelida a aceitar. Então ela seria convencida a perceber nessa reencarnação a oportunidade para que ela fosse beneficiada de estar junto com aquele grupo. Então o espírito que reencarna numa condição compulsória, que como a gente vê aqui agora não é o caso dela, é aquele espírito que é forçado, independente da vontade, geralmente o espírito, ou que não apresenta uma consciência suficientemente clara, né, para compreender esse processo, ele é conduzido. Então é aquele espírito que se encontra ainda com a consciência conturbada, é aquele espírito revoltado que vai ter uma reencarnação forçada. Então daí se dá compulsoriamente por causa desses motivos judiciais, que na verdade ali seria um cumprimento a determinações perante as leis divinas. No caso dela, então, essa medida foi tomada de modo, vamos dizer assim, de um acordo feito entre os orientadores e ela. E ela seria, nesse caso, impelida a aceitar. Então, insistindo para que ela compreendesse a necessidade. E certamente para ela poderia apresentar também aqui uma resistência muito grande. Porque é como se você desencarnasse sentindo uma frustração e um rancor por determinados espíritos, e depois no plano espiritual vão dizer para você, olha, você vai reencarnar. E não apenas reencarnar, você vai reencarnar como filho deles. E aí então a gente percebe que tipo de sentimento pode ser gerado dentro dela. Claro que nós desconhecemos por quais processos terapêuticos ela passou nesse período em que ela foi acolhida lá no Hospital do Almas Irmãs. Em que ela pudesse ter um esclarecimento melhor, mas aí entre a razão e o coração, né, muitas vezes um briga com o outro. Mas por isso então ela foi impelida a aceitar em favor de si mesma. Tudo certo, né? Para esse fim, ela reveria o rio oportunamente junto de nós pela primeira vez, depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso, onde vivera apenas de saudade e recordação para efeito indutivo. Abraçaria tão só os que quisesse, atenderia exclusivamente à própria vontade, para que se lhe avantajasse o impulso de voltar. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, sublinhava Félix que todos os nossos cuidados na ocasião se concentrariam nele. Seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, porquanto os ressentimentos hauridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória, quais chagas entreabertas. Então aqui está dizendo para nós que Marita, então, seria convidada a visitar o Rio de Janeiro junto a esses espíritos e poderia ali encontrar Gilberto, mas ele estaria sozinho. Porque se ela encontrasse Gilberto junto com Marina, poderia despertar nela sentimentos de grande frustração, de grande revolta. Por isso é colocado, né? Seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, quer dizer, sem dizer que ele, então, estaria ali, né, em casamento e tudo mais, porquanto os ressentimentos hauridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória quais chagas entreabertas. E entendendo-se que ambas se reencontrariam mais tarde por mãe e filha, em conflito vibratório, visando ao expurgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado, era de todo indispensável que a reencarnação dormisse, que a reencarnante dormisse para o renascimento físico, sob a impressão de euforia perfeita. Né? Então aqui, também nós já acrescenta um elemento a mais, que nós percebemos que a reencarnação não é apenas um processo automático que todos nós vivemos as mesmas experiências. Então nós temos ali, né, e quem fala sobre isso é o Dr. Ricardo de Bernardi, quando ele fala no seu livro Gestação, Sublime Intercâmbio, um livro inclusive dificílimo de achar, porque ele já foi esgotado nas suas edições, mas quem leu, leu, quem não leu, acompanha ali as palestras que ele faz sobre o livro, né? Mas ele fala sobre o vínculo fluídico que existe entre o espírito reencarnante e a mãe e o pai.
Se há entre eles uma relação de antipatia, muitas vezes, ele não coloca isso como regra, mas há sempre aquela gestação conturbada. É muito enjoo, é muito problema, é o espírito ali entrando em conflito com os fluidos da mãe, nem toda grávida, naturalmente, né, nem toda gestante, que tem esses enjoos, né, porque isso é uma questão também fisiológica, tem alguma coisa a ver com a relação com o filho. Mas o Dr. Ricardo de Bernardi diz assim que quando há essa incompatibilidade fluídica entre os dois, isso acaba repercutindo sobre o corpo da mãe, porque ela acaba somatizando. Porque a gente já conhece isso, né? Já conhece esse mecanismo da relação entre mente, perispírito e corpo físico. A mente produz um determinado sentimento a partir das ideias que alimenta, o perispírito reage e o corpo físico somatiza. E aí, nesse caso, quando nós temos não apenas um indivíduo produzindo as suas próprias ideias, mas num processo de gravidez, quando os dois espíritos estão ali produzindo pensamentos e naturalmente ali alterando, né, a qualidade do seu corpo perispiritual, imaginemos essa relação tão íntima que existe entre os dois. E aí quando existem dois espíritos que são antipáticos entre si, nessa relação de gravidez, é um querendo se distanciar do outro, é um repelindo o outro. E daí então pode acontecer, como ele coloca para nós, nos casos mais complexos, de acontecer, por exemplo, lembrando que mais uma vez que isso não é regra, mas é importante a gente observar essa possibilidade, quando acontece exatamente o aborto involuntário. Então existe uma repulsa tão grande entre eles que acaba acontecendo isso. Quando Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fala sobre o processo de reencarnação, e ele fala assim que muitas vezes o espírito pode interromper o seu processo de reencarnação pela força da sua vontade, quando ele rejeita muito aquela experiência que foi programada para ele. Esse aborto, lembrando que a palavra, só para a gente entender, aborto significa interrupção. O aborto não é uma descrição de uma gravidez interrompida. Então pode-se abortar um trabalho, abortar uma decolagem, abortar um processo de gravidez, abortar a reinicialização do computador. Então lembrar, muito importante a gente entender as palavras. Então foi utilizado o aborto, que eu vou dizer, eu fiz um aborto. Porque eu estava viajando, eu preferi interromper a viagem. Então a primeira ideia que a gente vem é, mas como assim você fez um aborto? Então vamos entender exatamente o sentido real das palavras. Nesse caso, então, quando o espírito aborta a sua reencarnação, por vontade própria, ele mesmo pode provocar esse tipo de aborto espontâneo da gestação, por vontade própria, ou mesmo provocando na mãe um efeito negativo, quando há essa incompatibilidade. Então nós poderíamos dizer que, assim como na medicina, nós temos hoje diversas especialidades, quando você tem o oftalmologista, o cardiologista, neurologista e tantas outras, no plano espiritual nós vamos encontrar espíritos que são obstetras, digamos assim, do plano espiritual. Quando eles são especializados em acompanhar esse processo de gestação, observando que isso não é um processo simples. Ele é um processo extremamente complexo, porque vai ter ali o espírito que traz os seus pensamentos, os seus sentimentos, que muitas vezes não consegue controlar, a relação que ele tem com o corpo da mãe, a relação que ele tem com o perispírito da mãe, a relação que ele tem com o psiquismo da mãe. Então vejamos ali que se fala tão pouco na doutrina espírita. O que nós tivemos, além desse livro Gestação, Sublime Intercâmbio, nós tivemos também a reencarnação de Segismundo. Se eu não me engano, lá no Missionários da Luz, né, eu acho que foi esse livro, que fala sobre a reencarnação dele, em que André Luiz descreve para nós ali num capítulo esse processo. Mas como é que a gente vai descrever num único capítulo, tendo como exemplo um único espírito, sabendo exatamente o quão complexo é esse processo de reencarnação, assim como também o próprio processo de desencarnação, em que cada espírito vai ter uma desencarnação, vai ter um desligamento do seu corpo físico de um modo muito particular, de acordo com o seu pensamento, com o seu equilíbrio, com o seu estágio evolutivo.
Então tudo isso mostra para nós o quão complexo é o processo. André colocou, fiquei tão bem na gravidez que se pudesse, engravidaria todo ano. Tá certo, né, André? Foi um passeio então, né? Não foi uma gravidez problemática. Dudu trouxe para nós aqui, né? As interferências fluídicas são bem comuns em processos de gestação, com a relação espírito-perispírito de uma com o outro, se pode nascer ou não. Né? Então, aqui, obrigado pela participação, trazendo para nós aqui esclarecimentos sobre esse processo, que certamente ali, se nós observássemos, né, 10 mulheres grávidas, 10 espíritos reencarnando, nós veríamos em cada uma delas ali detalhes, um outro processo, né? Cada uma no seu processo, né? Então aqui, né, com a relação espírito-perispírito de um com o outro ser, que pode nascer ou não. Né? Então ali a gente vai ver, essas interferências fluídicas são muito comuns. Por isso, então, a gente vai perceber uma gravidez bem-sucedida, uma gravidez mal-sucedida. Né? No próprio livro Deixe-me Viver, que Luiz Sérgio traz para nós ali uma visão a respeito do aborto, nós vamos encontrar ali, como ele traz, por exemplo, espíritos que foram abortados intencionalmente, chegam no plano espiritual trazendo um sentimento de revolta profunda, muitas vezes são reconduzidos à gravidez, né, a uma reencarnação, através da mesma mãe, e aquele sentimento ainda continua muito vivo. Então a gente vê assim a força do pensamento, como ela é potente no plano espiritual e aqui no plano físico, pelo fato de nós estarmos envolvidos num corpo muito materializado, que acaba amortecendo, né, porque o corpo físico para nós ele é um mata-borrão, que absorve os impactos, né, de tudo aquilo que nós produzimos mentalmente. Já no plano espiritual, onde o ambiente é mais sutil e os fluidos são mobilizados com muito mais facilidade, a gente pode entender a potência que a mente tem para construir ou destruir alguma coisa, ou mesmo para a manutenção de alguma coisa. Né? Então, a gente vê aqui que a interferência mental dos espíritos, atingindo o corpo perispiritual, afeta diretamente nessa relação orgânica entre mãe e filho. Vamos lá? Então, mais uma vez aqui, né, só para a gente retomar esse trecho. Entendendo-se que ambas se reencontrariam. Aqui então o esclarecimento que Marita vai recebendo. Mais tarde, por mãe e filha, em conflito vibratório, visando ao expurgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado. Remoto passado. Ou seja, um passado que vai muito além dessa reencarnação. Porque elas vieram na condição de irmãs, embora uma adotiva, outra não, estão ali, né, nessa briga afetiva por causa desse rapaz. E aí nós vemos então aqui André Luiz trazendo que essa relação delas vai muito além dessa reencarnação última. Era de todo indispensável que a reencarnante dormisse para o renascimento físico, sob a impressão de euforia perfeita. Aceitando a lógica das explicações, fui avisado dias transcorridos sobre a conversa quanto à data escolhida para a excursão. Então essa excursão que Marita faria, né, para visitar o Rio de Janeiro, visitar ali Gilberto e tudo mais. Num instante aprazado, aproximou-me Félix, não só o envio de 2 companheiros incumbidos da preparação de ambiente junto ao filho de Beatriz, como também cientificou-me de que se valia do ensejo em andamento por sabê-lo em estudos, à noite, na intimidade de vários colegas, numa residência da Glória, com vistas a concurso próximo para a efetivação no cargo que exercia no banco. Efetivamente partimos com Marita, calculando o tempo necessário para encontrá-lo fora de casa, prevendo-se o término das tarefas noturnas para depois de 00h, segundo notificações recebidas. Cumpriu-se o programa com diminutas diferenças de horários. Estimulávamos os júbilos de Marita, que descia conosco sobre a Guanabara férica. De longe, os contrastes de luz entre o Morro do Leme e o casario da Urca, mais além, a praia de Botafogo.
Mais alguns instantes, a avenida beira-mar diante de nós. Tocando o chão do Flamengo, a moça multiplicava interjeições de alegria, revendo a cidade que lhe senhorava a ternura. Eu opto pela Avenida Paulista, tá, gente? Parados diante das águas remansosas, assimilando energias nutrientes da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto descera de carro particular em esquina adjacente. Antes de continuarmos aqui, só para complementar as orientações que chegam para nós, obrigado mais uma vez pela participação. Mas o amor de mãe gestante muitas das vezes muda esse sentimento desse ser reencarnante, trazendo, em vez do problema que poderia chegar, até uma solução bem maior e melhor do que se pensava. O amor de mãe é simplesmente o maior segredo que, escondido dentro desse espírito que quer receber, acaba anulando o espírito que não quer chegar e que reencarna com esse amor rodeado em seu espírito, que mudaria suas questões reencarnatórias. Então, orientação importante para nós aqui, obrigado mais uma vez, falando para nós aqui exatamente sobre isso, que durante o processo de reencarnação, naqueles 9 meses, que geralmente ali os dois espíritos ficam nessa relação muito íntima, acrescentando também o afeto do pai, que tem ali uma proximidade maior também com o filho em gestação, o sentimento de acolhimento, de amor que existe ali por parte dos pais, junto àquele espírito que pode trazer ali aquele sentimento desequilibrado, ele naturalmente vai sofrendo essa influência. E a gente lembra que quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, questão 459, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, a primeira coisa que nós pensamos é uma influência negativa. E na verdade nós somos beneficiados muito mais pelas boas influências do que pelas más influências. E aqui nesse caso, quando nós falamos sobre as influências fluídicas da mãe sobre o filho, nós colocamos exatamente nessa qualidade do amor de mãe. Que o espírito, então, por maior que seja ali a sua rebeldia, durante esse momento, ele vai sendo acolhido, ele vai sendo envolvido, ele vai sendo transformado por esse sentimento. Então isso mostra para nós o poder dessa relação, e exatamente ali que, como é muito interessante a gente perceber, como a natureza, eu coloco natureza com letra maiúscula a partir das leis de Deus que regem aqui a nossa vida, coloca no instinto materno essa força tão poderosa que muitas vezes a mulher pode até resistir, mas ela não consegue evitar de querer acolher aquele ser que dentro dela está sendo gerado, independente da sua relação anterior. Depois, quando as personalidades começam a aflorar, a mãe, então, saindo daquele momento especial da gravidez, passa, então, ali a viver no cotidiano, e o espírito também que reencarna, saindo da condição de um espírito em produção ali, em geração, começa a manifestar sua própria personalidade, os conflitos podem até acontecer. Mas naquele momento especial existe ali uma força tão poderosa que nós sequer conseguimos compreender. E aí mostra, então, que sim, os espíritos podem trazer esse conflito, mas até muitas vezes instintivamente começa então a trazer para nós essa influência do desejo materno. E a gente vê isso, conforme já estudamos, quando nós vimos, certa vez que nós estudamos o Livro dos Espíritos, lá nos 3 reinos, no último capítulo da segunda parte, quando a gente falava sobre a relação entre os animais. E eu trouxe para vocês, era aquela fase que eu estava assistindo a documentários sobre a vida animal no planeta Terra. Então eu falava sobre o mundo aquático, o mundo selvagem, e vários outros ambientes, habitats de espíritos. E eu disponibilizei para vocês um capítulo especial que falava sobre maternidade no reino animal. E como é interessante a gente perceber que os animais, aqueles mais simples, agem instintivamente na proteção e, claro, começando ali a manifestar aquele sentimento de afeto que ele não surge na condição humana, mas ele vem se desenvolvendo gradualmente desde os reinos inferiores. Nós vimos sobre isso em Evolução em Dois Mundos. E naquele documentário era sensacional. A gente vê, por exemplo, uma baleia cuidando do seu filhote, uma leoa caçando para poder alimentar seus filhotes.
pássaros cuidando dos seus filhotes. Então, assim, as mais variadas espécies mostrando que instintivamente essa é uma força muito poderosa. E o ser humano, fazendo parte do reino animal, não pode fugir a esse mesmo princípio, já que o ser humano é uma evolução desses reinos inferiores. E, portanto, os instintos também permanecem. Então é bem bacana a gente pensar, analisar sobre tudo isso. Deixa eu só ver aqui o que falta para nós, só um instantinho. Ainda tem muita coisa ainda. E o princípio inteligente mais forte no ser humano, né? Então começa a se desenvolver exatamente, a razão do ser humano começa a se tornar agora muito mais presente, muito mais esclarecida. Então aqui para finalizarmos, pessoal, chegando exatamente nesse ponto, que é a nossa deixa, deixa eu ver aqui. Então nós vamos parar aqui que Marita, então, chegando no Rio de Janeiro, parados diante das águas remansosas, assimilando energias nutrientes da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto descera de carro particular em esquina adjacente. Sem delonga, conduzimos a jovem ao ponto indicado e, ao identificá-lo embriagada de ventura, chamou ansiosa: Gilberto, Gilberto! Então a gente para por aqui agora, bem exatamente na nossa deixa, dando aqui o plim-plim. Então nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje e teremos então depois aqui no próximo encontro, na quarta-feira, exatamente de que forma que esse reencontro entre Marita e Gilberto, quais foram os sentimentos ali todos que aconteceram e de que forma que ela vai reagir